Tô aqui no meu sábado de folga e acabei entrando numa treta de psicologia no Twitter e eu quero falar um pouquinho sobre por que eu acho que o assunto da treta é importante. O que foi que aconteceu? Um colega postou que um problema que muitas pessoas têm é o medo do sucesso. E por isso elas se sabotam, por isso elas não vão adiante na vida, porque elas têm receio do que vai mudar na vida delas se aquilo que elas desejam acontecer. E eu retuitei, bocudo, né? Falta de respeito com o colega, mas falando, nossa, eu nunca vi um caso de pessoa que se sabota por medo do sucesso. E eu queria explicar por que eu penso isso. Nas respostas, inclusive esse colega mencionou uma visão de inconsciente e tudo mais, que eu discordo um pouquinho, e eu acho que isso tem a ver com uma visão teórica diferente. Para uma pessoa que tem uma visão mais freudiana de psicologia, existe o inconsciente, que é um acúmulo de coisas, para resumir muito, um acúmulo de coisas que não estão na nossa mente o tempo todo e que nos afetam, porque passaram pelas nossas experiências e que a gente construiu uma vida a partir daquilo. E nisso também são os traumas e os comportamentos que uma pessoa desenvolve por causa dos traumas que tem. Então ela tem uma tendência, às vezes, não fazer alguma coisa por conta de um grande motivo inconsciente que está por trás. No caso desse exemplo que ele deu, o medo do sucesso. Eu sou junguiano, que também é muito parecido no sentido de acreditar que existe uma parte inconsciente que informa nossas atitudes, mas tem um ingrediente a mais, um ingrediente um pouquinho diferente, que é a ideia da individuação, que é uma vontade inconsciente, mas do inconsciente se fazer ser conhecido, de se realizar nas suas potencialidades. A gente parte do ponto de vista de que o inconsciente, ele não é só um sabotador, mas ele é um impulsionador também, que você vai ter características suas que de uma forma ou outra você vai ser levado naquela direção e vai acabar realizando de alguma forma isso tudo. E isso também vai ser um fio condutor dos sonhos e das manifestações do inconsciente que essas duas linhas terapêuticas trabalham. Então, eu gosto de acreditar que a ideia de medo do sucesso normalmente esconde algumas outras coisas por trás. Porque não vou dizer que nunca isso aconteceu, mas já viu alguém que ganhou na loteria e falou, nossa, eu não vou buscar o prêmio, eu tenho muito medo de ficar milionário. Ou qualquer outra ideia, né? Tô usando uma ideia financeira de sucesso, mas pode ser qualquer outra. Em geral, a gente vai na direção daquilo que a gente acha que é melhor pra gente. Às vezes, essa direção é mal interpretada pela gente por justamente uma questão inconsciente do que a gente acredita que é melhor pra gente ou não. Um exemplo grande dessa história de medo do sucesso é o que alguns colegas chamam de complexo de Jonas. Jonas, no caso, sendo o personagem bíblico, que era um profeta, um evangelizador, que foi mandado por Deus para ir para Nínive, que teoricamente, na época, era uma cidade muito malvada, muito contra a mensagem divina. E Jonas fala, beleza, Deus, entra num barco e vai na direção oposta, porque ele não quer passar por lá. E aí o barco começa a chacoalhar. Se você não conhece a história bíblica, é mais ou menos isso. O barco começa a chacoalhar, o pessoal vira para Jonas, fala, Jonas, o problema é você, pula aí do barco. Ele cai do barco, o mar fica menos agitado, o barco segue caminho e ele é engolido por um grande peixe. E fica ali na barriga do grande peixe por um tempo. E esse peixe vomita ele em Nínive. E aí ele vai para essa cidade e precisa seguir aquilo que ele precisava fazer de qualquer forma. Na minha visão, isso não é uma... Jonas não tinha medo do sucesso. Ele tinha medo de ser colocado num espeto, numa cidade que não era muito aberta à mensagem que ele tinha para passar. Até na minha visão, se a gente for fazer uma leitura arquetípica inconsciente dessa história, eu acredito que tem a ver com isso. É uma metáfora para como a gente tem potenciais que a gente não consegue fugir deles. E que, de alguma forma, a vida vai deixar a gente naquela posição, vomitados pelo peixe, na posição de executar isso que a gente tem. Mas eu sinto que essa ideia do medo do sucesso, ela tem um apelo muito grande, porque ela é uma resposta tão prática para as coisas. Tem um canal aqui no YouTube que é do Caleb Hammer, que é um cara que ele faz auditorias financeiras. A pessoa vai, se inscreve lá, conversa com ele e anota os gastos dela por alguns meses e ele faz uma avaliação de por que essa pessoa está indo bem ou mal financeiramente. Só que ele escolhe personagens, assim, incríveis. E um dos vídeos dele é com uma menina que ela se diz uma empreendedora, genial e tudo mais, super no vermelho, não tem trabalho, não tem nada, mas ela fala que ela tem uma marca e tudo mais. Enfim, e ele pergunta, tá, mas por que você não
investe nisso. Ah, é porque eu não quero pegar um emprego, porque eu percebo que tenho muito medo do sucesso, eu vou ficar numa situação cômoda, e aí eu não vou chegar lá. E todas as perguntas que ele faz, ela responde, não, mas é porque eu tenho muito medo do sucesso. E eu acho que é por aí que entra o perigo dessa fala. Você pode ter medo de um resultado diferente? Pode, mas talvez seja uma coisa mais no sentido de você sabe como chegar no sucesso? Você tem as capacidades que são necessárias? Você tem tomado as atitudes necessárias? Você, no seu dia a dia, tem movimentos que sejam congruentes com a vontade de chegar nesse lugar que você diz que quer? A coisa mais embaixo. E se não fica num discurso muito Pablo Marçal, de veja só, você tem medo do sucesso. E a pessoa fala, nossa, é isso, tô resolvido. E esse não é o ponto da coisa. O ponto é um ponto de partida. Você está saindo de um lugar. Tá bom, eu posso ter medo de algumas coisas que vão acontecer no sucesso. Como que eu lido com isso, então? Ou como que eu faço para desenvolver meu potencial, para que essa coisa que eu tenho medo do outro lado, desse pretenso sucesso, não me mastigue completamente, que eu possa continuar sendo quem eu sou, eu possa continuar seguro. E aí sim, olhar para os medos de verdade que tem ali embaixo. Então, é isso. Eu não acredito que uma pessoa costume ter tanto medo do sucesso. Eu acho que a gente está um pouquinho viciado em insights. E isso eu digo a gente psicólogos, inclusive. Porque até na literatura de psicologia você vê muitos relatos de casos que contam, a pessoa então em certo momento viu que estava fazendo exatamente o que seu pai fazia e sua vida mudou. Pera, talvez tenha começado a mudar nesse ponto de insight, mas a grande dureza de trabalhar como psicólogo e de estar em terapia é lidar com essa falta que faz um grande insight. A maior parte das mudanças que a gente vai fazer na vida não vão ser porque, nossa, lembrei da coisa X que aconteceu na minha infância. Ou porque você percebeu que tinha um padrão específico que, uau, esses momentos vão rolar, mas eles são pontos de partida. Você precisa construir uma vida diferente com outras atitudes a partir da hora que você se dá conta disso. Tem um escritor psicanalista que eu gosto muito, chama Gabriel Rolon, argentino. E tem um livro dele, eu acho que ele chama Palavras Cruzadas, não sei se é nesse ou em outro, mas que ele conta a história de um padre que ele atendia, e esse padre tinha uma fiel na sua congregação que se chamava Mariana, e ele vivia falando, Mari, você precisa estar mais presente na igreja. Ele desenvolveu uma fixação por essa tal Mari. E um dia, o psicanalista genial chegou pra ele e falou, por que você chama ela de Mari se ela se chama Mariana? O padre começa a chorar no divã e fala, claro, Ana era a mulher por quem eu era apaixonado antes de entrar no seminário. Oh! Legal, que bacana, psicólogos ejaculam ao redor do mundo com um insight desses. Mas provavelmente ele precisou voltar para a congregação dele, ter uma conversa com essa pessoa, pensar em como que ele estava agindo ali, como ele poderia agir diferente, pedir desculpas. Então, um insight é pequeno perto de todo o trabalho que vem depois. E se a gente resume as coisas em insights, a gente perde conteúdo importante. Então, legal. Pode ter medo do sucesso? Pode. E o que mais? Depois disso, vem o quê? Não sei. Me digam vocês o que vocês acham, se o meu argumento faz sentido, se o meu argumento não faz sentido. Eu acredito que o argumento dele também faça sentido, porque na visão terapêutica dele, isso está correto. Eu não estou aqui para falar de um colega profissional que eu respeito. Mas é isso. Espero que esse vídeo não faça sucesso, porque eu morro de medo.